Amém, irmãos? Graças a Deus, nós estamos falando de apertar o botão aqui. O dia que Deus apertar o botão, o povo vai ver, né? Todos os presidentes podem apertar o botão, mas o dia que Deus apertar o botão, arrebatamento. De vez em quando eu brinco com a minha família e digo assim, já pensou? Se a gente liga, levanta e liga a TV, e aí você vê aquela notícia, uma coisa extraordinária aconteceu, pessoas desapareceram, e você está ouvindo a notícia, então você ficou, né? Isso vai ser terrível, né? Mas sobre o pastor Claudinei, que falou aqui sobre milagres, aquela musiquinha do Egito, em português, diz assim, milagres são reais quando se crê. Que bonita, né? Milagres são reais quando se crê. E existe um tempo que a gente não crê em milagres. Então, a gente, crente carnal, crente desligado, acaba não crendo em milagres. E, queridos, a hora que a gente não crê mais em milagre, a gente não precisa crer em nada. Porque se não crê em milagre, quem faz milagre é Deus, senão que essa pessoa não tem Deus ou não confia em Deus. Muito bem, eu quero ler apenas 2 versos, a irmã falou para mim se eu queria passar para por lá. 2 versos apenas, Romanos 12, versos 1 e 2. Falando em milagres, eu só não quero dizer para não estender o culto, mas eu tenho uma filha, a minha filha caçula, que ela não podia ter filhos. E, olha, ela fez de tudo para ter filhos. E não tinha, fez todos os exames que precisava, tudo, e não tinha filhos. E eu tentava convencê-la a adotar uma criança. Ela falava, não, pai, o dia que eu tiver, eu quero o meu. Ela falava. E a gente orava, e ela já estava passando dos 35. Está chegando aos 35, estava passando por lá daqui a pouco, aí fica pior ainda, né? Mas não tem problema, porque Sara teve aos 90, né? Então, mas estava passando dos 35. E aí um dia, era o Dia das Mães, ela estava na igreja, nossa igreja, Boas Novas, preparando a festa do Dia das Mães. Ela tanto queria ser mãe, e estava preparando tudo para o Dia das Mães. E a Celina, minha querida lá, para a glória de Deus, não para a glória dela, ela estava num programa lá do David Killer, né? David Killer, ali no ginásio de esporte. E o pastor, não esqueceu minha água, não? Minha água? Ah, tá, não tem problema, não. Opa, aí está me dando sede já. Você bebe bastante água também, né, pastor? Eu vejo lá em casa, você com a garrafa, copo assim, eu te vejo. Não sou só eu que bebo água, não. Então, queridos, e ele falou assim, tem alguém que teria algum pedido? E a irmã Celina sabia disso, né? Sabia do desejo da minha filha, de nós, aliás, voltando um pouco atrás, eu falava, filha, adota um filho. Não, mas eu não quero adotar, eu quero o meu. E ela ficava nisso daí. Aí um dia, num programa do David Killer, num congresso lá, no evangelista, a irmã Celina estava lá no congresso, o ginásio estava cheio de pessoas, e ele falou, olha, se tem alguém que tem um pedido de oração por alguém, o pastor disse isso aqui também, né? Por alguém que está em casa, faça o seu pedido. E a irmã Celina fez o pedido para minha filha, que ela tivesse um filho, né, Celina? Que ela tivesse um filho. Mas aí, nós batistas, né, nós temos medo de falar, ó, Jesus me falou, vai acontecer isso com você, né? A gente tem aquele medo, não tem aquela confiança, a gente precisaria ter mais confiança, né? Não temos, às vezes, aquela confiança nos falta. E o tempo passou. Daí um mês, Deus falou de novo para ela, diga para Leia que ela vai ter um filho. Minha filha chama Leia, certo? Diga para Leia que ela vai ter um filho. Aí ela foi lá e falou de novo para Leia, olha, Deus falou que você vai ter um filho. E queridos, naquele mês, aí a Leia acreditou, começou a orar, a Leia se ajoelhava na cozinha, orava, chorando, e falou, Senhor, o que eu preciso fazer? Olha, era uma luta, ela e eu, nós orando para ela ter uma criança, e naquele mês ela ficou grávida. Aí eu me lembro quando ela chegou em casa, bateu no apartamento assim, eu moro em apartamento, ela falou, pai, estou grávida.
A alegria dela, assim, pai, estou grávida. Aí nós entramos, oramos, choramos, foi uma alegria tremenda e Deus foi maravilhoso. E olha, gente, a filha que ela teve, e depois Deus abriu a madre, aí veio mais um. A filha que ela teve, a Bianca, é um presente de Deus. Não é por ser minha neta, não. Mas eu quero conhecer pessoa melhor do que ela. Ela já fez 18 anos. Amanda. Oh, cadê a Amanda? Ela não está aqui não, né? Amanda. A história da Amanda eu não sei. A história da Amanda, depois você conta a história da Amanda, tá? Então, mas ela já fez 18 anos. Ela faz arquitetura, certo? Ela está na igreja IPI. Ela é líder de células lá. Ela mora mais na igreja que em casa. E meu netinho que veio depois, se chama Francisco. Francisco, o seu Francisco, e outro avô dele também era Francisco. Tá? Então chama Francisco, ele... A aguinha, né? Obrigado. Bom, põe aqui mais pertinho aqui, ó. Não, aqui, não, obrigado. Ele chama Francisco, ele já se pronunciou que vai ser pastor. E ele fala com uma facilidade tremenda. Quando eles vão em casa, a gente discute a Bíblia. A conversa nossa é Bíblia. A conversa nossa sempre é Bíblia, hein, cara? A Leia, o Francisco, a Bianca, mas olha, gente, que neto e que neto. Eu sei que muitos aqui têm tantos netos queridos assim, a mesma coisa, né? Não faz ninguém, não, lógico. Mas essa eu conheço, porque está aqui em casa. E olha, ela tem 18 anos. E ela fala, oi, vovô. Oi, eu derreto. Ela me chama de vovô. Oi, vovô, que saudades. E ela sabe que tem que me ver sempre. Aí ela vai em casa e fala, vô, eu pus esse vestido aqui para visitar o Senhor. Ela se troca para me visitar. Queridos, mas na verdade são pessoas de Deus. Então eu vejo assim, que Deus deu aquelas crianças, Deus deu. E quando Deus dá, vai ser o melhor. A não ser que os pais não vão cuidar bem dela como deveria cuidar, tá bom? Mas irmãos, para a gente ser igual, vamos ler aqui. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, tá? Que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, olha as palavras agora, gente esperta aqui, e não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século. Queridos, quanto ao culto racional, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse, na verdade, a igreja está fazendo hoje. Muitos não estão fazendo porque não puderam vir. Mas quem vem num dia de frio como este, certo, assistir um culto, e essa meninada, essa moçada que estava cantando aqui, moçada bonita, né? É que, para mim, minhas filhas de 50 anos são meninas ainda, né? Então essa garotada bonita que estava aqui na frente cantando aqui, ó, nem parece que é dia de frio. E aquelas duas que dançam não estavam passando frio nenhum, né? Porque estavam dançando. Mas olha, nem parece que é dia de frio. Realmente, é isso aqui. Tem menos gente, porque realmente eu estou aqui porque fui convidado e tinha que vir, né? Só não estaria na cama nessa hora, né? Eu penso assim, nunca eu aceito um culto pela manhã. Aí o pastor Marcos, nós estávamos conversando, e era um dia de calor, certo? Aí eu falei, pastor, você não quer pregar domingo lá? Foi começo da semana, não quer pregar domingo lá? E como estava calor, eu falei, tá bom, mas veio na hora, assim, me deu uma vontade de pregar. Eu estava com vontade de pregar, juntou a fome com a vontade de comer, né? E me deu vontade de pregar, eu falei, tá bom, pastor. Pastor, se você
Se eu pudesse ver o tempo, se eu pudesse ver o tempo, não ia ser assim. Então, queridos, esse é o culto vivo. O culto vivo é aquele que nós apresentamos com o nosso corpo, porque no tempo de Jesus, até o tempo de Jesus, os cultos eram culto morto, onde animais eram sacrificados todos os anos, para sacrifício de muitas pessoas. Mas depois, Jesus morreu na cruz, e ele fez o sacrifício único. Ele anulou o sacrifício de animais. Não existe mais sacrifício de animais. O sacrifício vivo somos nós. O que nós fazemos, o que nós operamos para o Senhor. Somos nós cantando, nós louvando, nós adorando ao Senhor. E esses dias passou pela minha mente uma coisa assim. Quando eu ligo a televisão, eu gosto de ouvir muitos hinos, eu ponho lá na questão de música lá, minhas músicas são evangélicas. Todo lugar que você liga, eu ouço música da Ucrânia, ouço música da Rússia, ouço da África, falo, olha meus irmãos lá, ouço de tudo quanto é lugar, eu ouço as músicas e falo, olha, ao mesmo tempo, simultaneamente, o mundo está louvando o Senhor. E se você sai lá fora, você vê os pássaros cantando. E se você vai na beira do mar, vê as águas batendo nas pedras. E se você vai na floresta, você vê animais uivando e gritando lá. Então, o som do mundo, o som da humanidade, está louvando ao Senhor. O vento, tá bom, somzinho, tá bom? Tá alto, né? Tá alto. Então, você vê lá o som, você vê lá o som das águas, as aves voando, você vê tudo, o mundo todo louva o Senhor. E nós não pensamos nisso daí. O mundo todo louva o Senhor. Me deixou no escuro. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Não, é bom você ficar assim mesmo, você de novo. Tá bom, obrigado, pastor Marco. Tudo que você faz é bom, tá? Então, queridos, na cruz do Calvário, Jesus tomou o sacrifício, tornou o sacrifício de animais ineficazes. E hoje, então, nós precisamos fazer isso como um sacrifício vivo. Romanos 4, ou João 4, 24, que diz assim, que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Querido, em espírito e em verdade. Mas e o texto que nós lemos fala então sobre não vos conformeis com este mundo. Querido, o que é conformar com o mundo? Hoje parece que não se usa mais, mas antigamente se usava aquela forma de fazer bolo assim, com um buraco no meio, né? Acho que passava fogo pelo meio. O calor passa pelo meio, só pode ser para isso, não é isso? E fica aquele bolo redondo assim, ó, redondinho. E quando está assado, bonito, cresceu, o pessoal vai lá e vira, cai inteirinho, cai aquela roda de carroça grandona lá na mesa, né? E é a forma, é a forma. Então, queridos, muitas coisas já têm a forma, peças de carro já têm a forma, tudo tem a forma. E este mundo também tem a forma. Quando nós nascemos na forma do mundo. E o apelo do apóstolo Paulo aqui, não vos conformeis, não entreis na forma deste mundo. Querido, que coisa terrível, nós nascemos na forma do mundo. E nós precisamos agora sair da forma do mundo. Nós nascemos na forma do mundo. E é por isso que acontecem tantas coisas na nossa vida, certo? Riquezas, a forma do mundo procura isso, riquezas, mansões, carrões, formas ilícitas de enriquecimento, casais sendo destruídos, casais separando, felicidade indo embora, os sonhos caindo por terra. É o sonho. O que você ouve quando você pega lá eu não tenho, graças a Deus, porque não quero as redes, né, sociais, né? Eu não tenho, mas você olha lá cada coisa, pessoas se expondo, pessoas agora mudando perfil toda hora, né? As pessoas estão mudando perfil toda hora, pessoas lá fazem aquele exercício, aqueles exercícios todos para parecer mais bonito, e cada um quer ser mais bonita que o outro. Você vê a propaganda da televisão, chamando para ser cantor, atora, criancinhas assim já indo cantando. Queridos, é a forma deste mundo, e se a gente não percebe, se a gente descuida, nós vamos na forma desse mundo, porque nós nascemos na forma do mundo. Eu acredito, então, que nas igrejas, muitas pessoas estão na igreja, mas estão na forma do mundo. E precisaríamos deixar essa forma do mundo, porque agora nós temos a forma de Cristo.
O apóstolo diz, mas vós tendes a mente de Cristo. Mente de Cristo é uma coisa, mente do mundo é outra. São duas mentes separadas, certo? Então nós temos a mente de Cristo. Em Gálatas 1,4 diz assim, Jesus se entregou a si mesmo para arrancar, desarraigar, arrancar com raiz deste mundo perverso. Queridos, o mundo é perverso. O mundo, ele não está nem aí com o sofrimento das pessoas. Os parentes falam, a pessoa está no estado terminal, está com câncer. Olha, só você que está ligando. Os vizinhos não estão. Fala, coitado. Os outros não estão. Alguém que tem inveja daquela pessoa fala, até que enfim, bem feito. É por isso, é porque pessoas ficam julgando por que a pessoa está passando aquela dificuldade. E vão dizer porque, mas ela é ruim, ela não merece. Então, quando uma pessoa morre, às vezes a própria esposa já fala, já foi tarde. Eu me lembro de uma ilustração, de um caso, de um homem que morreu. Eu me lembro de um homem que morreu. História, né? Pode ser verídico? Não, verídico também. E o homem estava sendo velado lá na frente, numa igreja evangélica. E a mãe e o menino estavam lá no último banco, lá, sentadinhos, quietinhos assim, no último banco. E o pastor começou a pregar. Esse irmão era um irmão tão bom. Era um irmão que fazia isso, fazia aquilo. Olha, que perca que nós tivemos. E o menino, a mãe falou para o menino, filhinho, vai lá ver se é teu pai mesmo que está no caixão. Tem que ver, porque ela conhecia em casa, né? O pastor não conhecia em casa, né? O pastor é maldoso, ele não conhecia em casa. Então, queridos, é a forma do mundo. Sai de mãozinha dada assim, né? Na rua, todo mundo. E em casa, mãozinha aberta. Certo? Então, queridos, é a forma do mundo. E eu sei disso porque eu fui casado, agora sou viúvo. Porque fui casado. E na rua, braços dados. E em casa, muitas vezes, separados da cama. Um vira para cá, fala, tchau. E tchau. Marido olha para um lado da parede, a mulher olha para outra parede, e a gente passa, às vezes, a noite assim. Queridos, não é o ideal, não é o bom, mas é a forma do mundo. Então, realmente, nós precisamos sair, certo, dessa forma do mundo. Então, o pecado, ele tem tomado conta do mundo. E uma das coisas mais, para mim, uma das coisas mais terríveis que eu vejo neste mundo, quando eu vou orar, como eu ouço bastante notícia, muitas coisas, parece assim que eu vejo passar numa tela. A gente ouve negócio do resgate de criança, resgate não, de tráfico de crianças, de moças, de pessoas. A gente sabe que pessoas são mortas até para poder tirar seus órgãos para outra pessoa. Esses órgãos são vendidos. Gente, quando a gente pensa nessas coisas, a droga que rola por aí, tanta coisa, quando nós pensamos nisso, nós pensamos, nossa, que situação, que mundo desesperador, que mundo triste, que desgraça do mundo. Querido, e o mundo é uma desgraça mesmo, Deus fez uma coisa boa, mas o diabo tornou uma desgraça, então nós não podemos anular isso, que o diabo fez do mundo uma desgraça para tantas pessoas, por isso que as cadeias estão cheias, por isso que os lugares de drogados estão cheios, é a desgraça do mundo, é o mundo perverso, onde o mundo está, onde as pessoas estão, e está cheio de crentes também lá, muitos crentes, filhos crentes, de crentes, que por algum motivo foram para lá. Então, queridos, é realmente uma desgraça. E o aborto, então, queridos, ele tem sido uma forma mais séria, mais grave, de um assassinato seguro. É só procurar na internet, pode procurar Abby Johnson. Ela, eu assisti um filme com ela, tinha um filme na internet com ela, era um filme gospel. Você assistiu? Então, é triste, né, irmã? Ela trabalhava numa clínica, ela era filha de crente, né? Sim, tinha ligações com crente. Ela trabalhava numa firma de médica e ela só que trabalhava no outro setor. E um dia ela foi chamada pelo médico, uma filha, era clínica de aborto. Ela foi chamada pelo médico para dar uma mãozinha lá. E ela foi lá ajudar. Aí ela viu o médico. Ô, irmão, é só porque é mais bonito? O mais bonito não dá certo.
Eu sou simples. Então, obrigado, irmão, obrigado. Então, aí ela foi chamada. E o médico ia fazer um aborto de uma criancinha de 3 meses. 3 meses, hein? Olha, cabeça, tronco, mesmo, 3 meses. E ela ficou olhando a criança lá, aquele círculo lá, a bolsa d'água, né, certo? E a criança lá dentro. E ele tinha um negócio e picotava a criança assim, ó. Picotava a criança assim. Picotava a criança para trás. Picotava a criança para trás. Ele ia cortando, picando, não é isso, irmãzinha? Picando a criança aos poucos, picando as crianças aos poucos. E até que enfim vira só um chorro, em espanhol chama chorro, um ponto de sangue, desce tudo assim. Aí eles pegavam aquele sangue todo, levava, no filme é assim, né? Levava para os tambores de 200 litros lá fora, e já tinha outros cheios, porque a clínica era só de aborto, já tinha outros tambores cheios ali, e depois levavam embora. Queridos, e no passado ainda, agora ela prega sobre a vida, né? Ela faz conferência, só procurar, Abby Johnson, é muito interessante. E no passado ainda tinha o Sérgio Chapelain, não sei se alguém aqui tem quase minha idade para lembrar do Sérgio Chapelain, né? Que ele fez uma reportagem sobre aborto também, o grito silencioso. Alguém pode ver o grito de uma criança aqui dentro sendo assassinada? Lá fora, alguém grita, socorro, grita tudo quanto pode, mas lá dentro não grita. Quer dizer, grita, mas ninguém ouve. Queridos, deve ser triste um bebezinho tão pequenininho gritar e ninguém ouvir o grito dele. Deve ser triste isso. E o pior é que isso é feito aos milhões, milhões e milhões e milhões. Queridos, como este mundo pode estar bem sem guerras, sem terremotos, sem tsunamis? Como ele pode estar bem quando ele é um mundo tão criminoso desse? Como pode estar bem? Como Deus vai olhar para essa quantidade, para esses milhões de crimes que estão sendo realizados todos os dias, até domingo eu creio, todos os dias? Porque é um crime seguro. E porque é um crime também que a pessoa não é incriminada, a pessoa não vai presa. Mata um adulto, mata qualquer outra pessoa, lá vai a polícia na porta, você vê a sirene tocando, lá vai a polícia. Essas crianças estão morrendo, ninguém nem sabe que existe gente morrendo. Porque mal fala que está grávida, já vai ali. Até porque a mulher diz que ela é dona do corpo dela. E quem que é dono do corpo da criança? A criança não tem direito, fala, eu sou dono do meu, certo? A criança não tem o direito. A mulher fala, não, a mulher é dona do corpo, ela fala o que ela quer corpo. Por que ela não corta a perna dela, já que fala o que quer? Por que não corta um braço? Não, ela tira aquele indefeso bebê que ela não pediu, que não pediu para nascer, certo? É um paradoxo, né? As crianças não pedem para vir. E tantas mulheres, de qualquer jeito, em boato, em coisa, qualquer festa, qualquer bebedeira, qualquer coisa, ficam grávidas, e a gravidez indesejável. Que coisa terrível, uma gravidez indesejável. Então, irmãos, não vos conformeis com este mundo. Esta é a palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é só não conformar. Pessoas que não se conformam está cheio. Outras pessoas que fazem um tipo de crime não se conformam com outro que faz um tipo de crime. Na verdade, são elas por elas, 6 por meia dúzia. O mentiroso não se conforma com aquele que mata. O que mata não se conforma com aquele que rouba. No fim dá tudo na mesma, tudo misturado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Se não houver transformação, a pessoa não sai daquele lugar. Ela está no mesmo lugarzinho. Ela está igual a todas as pessoas. Não tem um tipo de pecado para cá, um tipo de pecado lá. Certo? Então, as pessoas são todas iguais. A não ser que ela seja transformada pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Então, queridos,
Depois que nós aceitamos Jesus e nos batizamos, nós somos agora novas criaturas. E qual é a nossa foto agora de nova criatura? Antigamente nós éramos uma foto branca e preta. Agora nós somos uma foto colorida, certo? Agora então nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Transformados é pela renovação da nossa mente. Se não houver uma renovação da nossa mente, querido, e a nossa mente, ela é a sede da nossa alma. Não sei se o pastor aqui era tricotomia, né? Nós somos espírito, alma e corpo. São divisões distintas, mas uma só pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas numa só essência, certo? Então é a mesma coisa, né? Nesse sentido que Deus nos fez iguais a Ele, certo? Espírito, alma e corpo, mas uma só pessoa. E eu fico tão feliz, vejo como as coisas foram tão perfeitas. Deus o Criador, Jesus o Salvador e Jesus o Espírito Santo Consolador. Que coisa bonita, né? Veio um primeiro, depois veio outro, depois veio outro. Só que ao mesmo tempo, junto com Deus que veio Jesus e veio o Espírito Santo. Junto com Jesus veio Deus e o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo está Deus e está o Espírito Santo, está Jesus. Mas vós tendes a mente de Cristo, certo? Então, que coisa linda, né, pastor Marcos? O evangelho, assim, ele é coeso, certo? Como é bonito o evangelho de Jesus Cristo. Então, querido, a mente, essa é da nossa alma, muitas vezes também chamada de coração. O coração faz parte do corpo. E a mente da alma, certo? A mente da alma. E muitas vezes, em vez de falar mente, se fala coração, em vez de falar coração, se fala mente, muitas vezes. Mais vezes coração. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É a mente, certo? Então, na verdade, a mente não é o coração, mas ela simboliza. Deus gosta de falar mais de coração, porque o coração é o centro da vida, é o que nos dá vida, o sangue pulsa. Quando a gente vai no médico, esse médico fala, o coração está fraco, vou morrer, certo? Quando a pessoa tem lá um entupimento na veia, vai lá, coloca um stent, 2, 3, 4, 5, vou morrer. Certo? Então, queridos, o coração, na verdade, é o centro da nossa vida. Esses dias atrás eu fiz, mas não sei nem o resultado. Não, o resultado do coração eu não sei. Diz o médico que está bom. Agora, os entupimentos, não, mas o entupimento das carótidas, eu não sei o que tem lá também, né? Com certeza, 83 anos comendo coisas, né? Dá para engordurar um pouco o corpo. Então, queridos, mas a mente é que nos leva ao pecado. E como é a mente, nosso coração acaba sendo pecador. Então, queridos, dá teu coração para Jesus. A Bíblia assim, dá teu coração a Jesus, né? Tem as musiquinhas, me dá o coração para Jesus. Quando você dá o teu coração para Jesus, você está dando a tua mente, você está pensando. Olha, na verdade, eu acho que todo homem, toda pessoa é assim. Ela pensa todas as horas que ela está acordada, eu penso. Eu só paro de pensar quando durmo. E quando eu tenho um sonho, esta noite sonhei que tinha comprado um carro zerinho, alguém passou, esbarrou no carro, amassou o carro. Acho que foi porque a Ana Carolina falou que tinham batido nela, né? Acho que foi isso que eu lembrei, certo? Então, queridos, a gente passa a mente acordado o tempo todo, pensando o tempo todo, pensando coisa boa, pensando coisa ruim. O cristão carnal, ele já nasce pensando o que vai fazer naquele dia. Ele levanta, vou tomar um banho, vou trabalhar, já vou avisar minha esposa que hoje vou voltar mais tarde, que eu vou fazer um serão. Só que ele não fala se o serão é na empresa ou se é no motel, né? Hoje vou fazer um serão. E aí, de noite, a esposa liga, como você está? O serviço aqui está duro, estou tão cansado, não vejo a hora de ir para casa. Esse é o serão dele, né? Mas, na verdade, está passeando, está com os amigos, bebendo lá no bar. Tudo. Então, essas coisas são maquinadas na mente dele. A mente do cristão é diferente. Eu preciso, olha, essa minha filha que teve o nenê, ela já levanta 5 horas para ir para a escola, ela trabalha no Erasmo Braga, né? E ela levanta meia hora mais cedo para orar, todo dia, pastor Marcos, todo dia.
meia hora mais cedo. Ela levanta às 5h30, porque depois das 6 horas tem que começar a se arrumar, para 7 horas estar na escola. Meia hora mais cedo, ela levanta só para orar. Queridos, então, o cristão, quem quer ser transformado, certo? Quem tem o coração voltado para Deus, ele tira o tempo da oração e tira o tempo da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Porque ele é uma pessoa transformada, ele quer ser transformado. Então, queridos, veja bem a mente. A mente é a sede da nossa alma, também usada como coração. É o lugar onde são travadas as nossas vitórias e as nossas derrotas. É na mente que você tem a vitória e é na mente que você tem a derrota. Antigamente, havia um filme chamado Ercide, certo? Procurando em alguns canais, acha. Era um lutador na Espanha, que quando o povo via ele, os inimigos já sabiam que ia perder a guerra, só de vê-lo, certo? É a mesma coisa se visse em Jesus hoje, já sabia que ia perder a guerra, certo? Ou se visse, olhasse para Davi, né? Opa, perdemos a guerra, certo? Era a mesma coisa. E esse Cid morreu. E os homens disseram assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocá-lo no cavalo dele, colocar uma estaca atrás dele para ele ficar sentadinho e vamos com ele na frente do nosso. O homem estava morto, mas ele foi na frente, assim, do cavalo dele na frente. Pronto, o povo temeu e perderam a batalha. Então, queridos, a nossa mente é que maquina. A separação do nosso casamento, ela é feita na mente. O divórcio é feito na mente. O sonho é criado na mente. Os objetivos da nossa vida são criados na mente. A derrota é feita na mente. A faculdade que nós vamos fazer é feita na mente. Os nossos sonhos do futuro são feitos na mente. Queridos, agora se tudo isso é feito na mente, imagine se a nossa mente não é de Deus. Imagine se ela não é renovada. Imagine se ela não é transformada pelo Espírito Santo. O que pode dar na nossa vida? Aí uma moça cristã vai casar com um incrédulo e fala assim, olha, eu vou casar porque no fim eu acabo levando ele para Cristo. É verdade, queridos, que existem casos assim. Existem exceções, mas não é o que a Bíblia manda. Não é o que a Bíblia diz, certo? Quantas pessoas casam hoje, a mulher tentando levar ele para a igreja e ele leva ela para o mundo. E eu conheço o caso da minha família, eu não posso você falar da vida de ninguém, da minha família. Então, queridos, embora a Bíblia pareça complicada, mas tem que ser do jeito que ela manda, tem que ser da forma que ela fala, nós temos que obedecer. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sociedade de negócios. Se alguém vier me pedir conselho, eu já não aconselho de cara, nem avalizar, certo? Só em alguns casos, e raros, certo? Então, queridos, tem certas coisas que a Bíblia nos orienta, e a gente sempre sofre, nós mesmos arrumamos nossos problemas. Nós temos problemas porque nós somos pais dos nossos problemas. Nós criamos nossos problemas. E depois a gente vai procurar como se desfazer dos problemas. Por que não pensa primeiro para não criar o problema? Olha, gente, quando eu ofendo alguém para pedir, depois peço perdão, é porque eu fiz sem querer assim. Porque se uma pessoa vier na minha frente aqui, querer brigar comigo qualquer coisa, eu não falo nada. Eu vou falar, depois vou ter que pedir perdão. Para não pedir perdão, já não falo nada. Fico quietinho no meu canto, certo? Então, queridos, nós que arrumamos os nossos problemas. Nós que arrumamos os nossos problemas. Então, queridos, na memória que estão todas as coisas. E quando aceitamos Jesus, a nossa mente deve ser transformada, tá? E lá 1 Coríntios 2,16, sim, mas vós tendes a mente de Cristo. Queridos, nós não temos a mente de Cristo real como tem, mas deve ser assim um exemplo da mente de Cristo. Como, por exemplo, um livro, tem um filme também, Em Seus Passos que Faria Jesus. Você vai, voltando para o casamento, o moço vai namorar uma moça incrédula. Jesus faria isso? É tão fácil. A moça vai namorar um moço incrédulo. Jesus faria isso? Uma pessoa vai abortar uma criança. Jesus faria isso?
camarada vai dirigir sem ter carta de motorista. Uma pessoa faria isso? Então, queridos, é a mente de Cristo. Jesus não faria. Então, quando nós somos transformados pelo Espírito, nós passamos a ter pela fé não, passamos a ter mesmo, a mente de Cristo. E outra coisa que acontece é que se abrem os horizontes para nós. Você enxerga o pecado longe, você percebe a intriga longe. Vem ali alguém convidar você para alguma coisa e você já fala, não vou, nesse carro no momento, eu não vou não. Por quê? Porque depois que você entrou, depois que você pôs o pé no carro, que deu o primeiro passo, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, e olha, eu vi meninas crentes que saíram numa noite com pessoas não crentes, e quando voltaram, já não eram virgens. Sai, e no outro dia, vem modificada para casa. Aí, depois vem a depressão, vem um monte de coisa por causa daquelas coisas. Então, queridos, na verdade, a vida é nossa. Quem tem que cuidar dela somos nós. Nós temos que nos amar. Eu tenho que amar minha vida, meu corpo, minha esposa, minha família. E quando eu não faço as coisas certas, eu vou sofrer com isso. Então, queridos, a nossa mente realmente está cheia do mundo, como uma pessoa que vai viajar, abre o porta-malas do carro e bota a mala, aí chegou o motorista e fala, não cabe mais nada. Então, nossa mente, quando nós nos convertemos, ela está tão cheia do mundo, e agora você tem que começar a tirar. Tira uma, tira outra. Tem que começar a tirar e colocar as coisas de Deus. 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 Até que as coisas do mundo não caibam mais. Porque agora trocou. Você tirou todas as coisas do mundo. Toda a imaginação do mundo, toda a pornografia, todo o pecado, toda a mentira, todo o vício, tudo aquilo que destrói a vida do homem, tudo aquilo que te coloca contra a sua esposa ou contra o seu esposo, você tem que tirar e colocar, preencher tudo agora com a mente de Cristo, para você poder ser abençoado. Querido, eu tive um avivamento com uns 33 anos, apesar desses 33 anos eu vivi na igreja, certo? Mas tive um avivamento com 33 anos. E uma das coisas que eu percebo hoje que eu poderia ter sido diferente, mas eu não fui. Tanto eu sofri como minha esposa sofreu. Mesmo depois de pastor, uma das coisas foi que tinha coisas que eu não conseguia deixar. E essas eram o relacionamento de casamento. Tem certas coisas no nosso relacionamento que a gente acaba brigando, não gostando, por um motivo ou outro, principalmente quando se trata lá do sexual também, né? Então, há muitos problemas, há muitas lutas. E a gente, se mudasse, olha, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência com a minha esposa, ou ela comigo, se os dois procurassem fazer, perfeito, né? Se eu tivesse tido, eu gostaria muito mais da vida, e ela também. Mas acontece que a gente é dominado, às vezes, por alguma coisa que nos faz virar cara. Eu não brigava com ela, eu ficava sem conversar. 1 semana, 10 dias. Tá? 1 semana, 10 dias, ficava sem conversar. Então, queridos, se não fosse assim, eu poderia ter uma vida bem feliz. E eu não lamento por mim, não. Eu lamento por ela, certo? Eu sinto muita tristeza, porque, embora a gente fosse tão feliz, eu poderia ter feito bem mais, muito mais mesmo, do que eu fiz. Porque eu amei minha esposa. Pastor Marcos, eu penso que é difícil achar no mundo uma pessoa que amou a esposa como eu amei. 58 anos de casado, 58 de casado. É difícil achar uma pessoa, eu penso, no meu pensamento. Até hoje não posso nem ver fotos ainda, 2 anos e meio quase, né? Não posso nem ver fotos da minha esposa. Eu posso ver aquelas fotos de fotógrafo lá lá onde se tira foto. Agora, aquelas da minha vida com ela eu não posso ver. Mas também, ó, eu estou no mesmo quarto que a gente dormia. Visto a meia que ela vestia,
que ela fez meia de lã. Minha esposa fazia meia de lã e hoje no frio só calça as meias dela para dormir, tudo feita de lã. Piso nos tapete de barbante que ela fazia. Coloca a roupa suja num saco de crochê que ela fazia. Coloca papel higiênico num suporte assim que ela fazia de barbante. Gente, como que eu vou esquecer? Certo? E ainda coloca uma foto dela em cima da minha cama, lá do lado. Não dá para esquecer mesmo. Então, na verdade, eu vivo de sócio com ela aqui. Ela lá em cima e eu aqui embaixo. Vivo de sociedade com ela. Mas, irmãos, vamos para frente, não vou demorar muito não, tá? Então, irmãos, na verdade, não dá para a gente tirar da nossa vida velha tudo de repente. Porque a santidade, ou a novamente em Cristo, ou a transformação é um processo. Conversão, eu ia pregar hoje sobre conversão. Mas quando vi que esfriou, falei, hoje, quem vai lá já está convertido. Então, é lógico que os outros convertidos estão em casa, né? Outros convertidos estão em casa. Falei, mas quem vai lá hoje já está convertido. Eu não vou pregar sobre esse assunto, não, certo? Eu vou falar sobre outro assunto. Então, queridos, não dá para tirar tudo de uma vez. Mas a gente se esforça. É com esforço que a gente tira um e Jesus já coloca o outro. A gente tira outro e Jesus já coloca o outro. É um desafio. O nosso progresso espiritual é um desafio. Você começar a assistir um filme e aparecer uma cena que você não deve assistir, você, vou mudar de filme. Certo? É um desafio você mudar de filme. É desafio quem tem um computador ou quem tem o celular lá, as redes, né? Nossa, que a pessoa fez isso daqui, aquilo, e começa a ver as pessoas, as mudanças que elas fizeram, e fica olhando e mostrando, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, fica mostrando para as pessoas. Isso é um desafio, certo? É um desafio. Então, queridos, eu não tenho rede celular, não. E muitas vezes eu coloco o celular dentro da gaveta e fecho a gaveta. Até porque toca toda hora, você vai ver lá, é gente fazendo propaganda, e eu nem atendo telefone, eu atendo só mais o WhatsApp, certo? E ainda atrasado. Então, queridos, com o tempo Deus vai tirando todas as coisas, todas da nossa vida. O que o homem dá mais para a esposa, ele recebe a mais dela. Ele nem pensa, mas recebe a mais dela. E o que a esposa faz a mais para o marido, recebe mais dela. Com minha esposa, há uns 10 anos já, uns 15 anos quase, houve um bom tempo, que eu levava café para minha esposa na cama. Então eu tenho uma mesinha assim, mas o Marco até já viu a mesinha, né, querendo botar cafezinho para ele. Tinha uma mesinha, eu botava tudo naquela mesinha ali, e eu ia no quintal, existem umas florzinhas, amarelinha desse tamanho assim, ó, florzinha do campo assim, colocava uma xicrinha pequenininha assim para ela, e levava aquela, ela pegava aquela florzinha, cheirava aquela florzinha, não tinha cheiro, mas ela cheirava, oh, que gostoso. Ela ficava tão contente quando eu levava uma florzinha para ela. Então, queridos, é isso que vai mudando a nossa... Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, olha, quero dizer uma coisa para os irmãos. Até que o homem pode ter relações com a esposa, é um tempo. É um tempo. Depois que eles não podem ter mais, é outro tempo. É o último tempo. E olha, eu vivi melhor no último tempo que no primeiro tempo. Porque o último, você ama a esposa porque você ama. Não é pelo sexo. Abraços pode dar, né? Beijo, pode beijar. Mas não é pelo sexo. Você trata da esposa quando está doente, porque você ama. Quando ela sofre, você sofre. Se ela passa um momento assim de dor, de amargura, qualquer coisa, você sofre com ela. Eu me lembro de tempos do passado, quando eu via minha esposa assim, apertada, pressionada, amargurada. Hoje eu sinto tristeza daquele tempo. Tem muitos tempos. Então, de vez em quando me dá vontade de escrever todo esse tempo assim, mas para quem que eu vou dar para ler? Certo? Mas é interessante. Amar é amar depois que a pessoa está com problema. Eu estava assistindo um filminho ontem ainda, Uma Janela para o Céu. Não sei quem já assistiu aqui, né? Uma Janela para o Céu. É um filme antigo, bonitinho, certo? Que o camarada, quando a moça ficou paraplégica, já não quis mais, né? Ela sonhando, mas ele já não quis mais. Então, quantos homens já não querem mais, ou mulheres também não querem mais? Então, queridos,
O amor é para sempre, ele perdura para sempre. Então, o que ele dá para a esposa, o que os pais dão para os filhos, recebe deles. O que os filhos dão para os pais, recebem deles também. O que você dá mais para Deus, você recebe de Deus. Queridos, olha, eu tenho uma prova, e eu vou contar essa num instantinho. Eu moro num apartamento que o pastor Marcos conhece, né, pastor Marcos? Ele não tem elevador ainda, mas ele é bom. Quando eu comprei não era centro, agora é centro de tudo. Se precisar ir ao médico, eu ando uma quadra. Uma quadra e meia. Eu vou no dermatologista. Se precisar ir no hospital, eu ando 2 quadras, a pé. Se precisar ir no mercado, eu ando 3 quadras. Se precisar ir na farmácia, eu ando 1 quadra. Olha, gente, se precisar ir na Zona Sul, eu atravesso a rua. Queridos, quer mais conforto do que esse? Né? Agora, a história que ela é apartamento é o seguinte. Há muito tempo atrás, 25 anos atrás, o Walter Nogueira, não sei quem conhece o Walter Nogueira, aqui da Solar, na engenharia, ele perdeu a esposa, e ele tinha 3 filhas, as 3 iam na igreja, pastor Max, pena, né, que não estão na igreja hoje, as 3 iam à igreja, e ele perdeu a esposa. E ele não ia à igreja, ele não era crente, não. E eu sempre trabalhava com ele, eu fui até criticado na igreja, eu era criticado por causa dele. Porque ele era tímido, quietinho, e quando acabava o culto, ele ia correndo naquela escadaria para dar atenção para ele. E tinha as pessoas que falavam, olha, só porque é rico. Gente, pastor Marcos, eu liguei alguma vez para rico? Lá na nossa igreja, nós tínhamos tantas irmãs lá, pobres, tudo, e eu ia na casa delas, tudo. E na casa do Walter Nogueira não foi nenhuma vez. Eu fui uma vez que a mulher dele vivia, até porque ela queria que eu pregasse o evangelho para o marido. Mas ele era durão. Mas um dia, tinha a Donep, né, que eu nunca mais fui, sei lá como faz a Donep, acho que é presidente lá da Donep, quem conhece. Um dia eu comprei um convite, e queridos, eu sempre vivi duro. O pastor Marcos me conhece, né, pastor? Quando ele falou que estava pensando num templo, eu já falei para ele, você quer que eu vou aí para dar os cheques predatados? Porque a nossa igreja lá foi construída com cheques predatados, acreditem, com cheques predatados. E depois lágrimas para pagar o cheque predatado. As 2 coisas. Então, queridos, eu comprei um convite daquele, era lá embaixo, sei lá, num dos clubes lá. Comprei sem dinheiro. E dei para ele, aquele convite. E ele era respeitoso, sempre foi respeitoso. Eu volto, nossa, muito respeitoso. E ele falou, eu vou, pastor Francisco. Você pode me esperar, eu vou atrasar um pouquinho, porque tem um negócio aqui, mas eu vou lá. Daí eu cheguei lá, ele não tinha chegado, fiquei esperando. E aí ele entrou, aí depois ele chegou atrasado, nós entramos ali, nós assistimos culto, não pode nem chamar de culto, né? Homens de negócio, Associação de Homens de Negócios, né? De Homens de Negócios. E não é que naquela noite, no jantar, ele se converteu. E olha, foi sempre um braço forte na igreja, hoje ele é um braço forte, a igreja memorial que está linda agora, tudo projeto dele, construção dele, e está lindo lá. Aí ele começou a construir predinhos, e onde eu estou morando era um mato. Eu estou ao lado do Cheiro Verde, não sei quem conhece lá o Cheiro Verde, né? Do lado lá, tem a casa das piscinas também, vem piscina, certo? Era um lago lá, arrancaram as paineiras lá, e ele ia fazer um predinho lá, ele trocou um terreno, porque esse negócio dele sempre assim, ele troca um terreno e depois dá apartamento para as pessoas, umas coisas assim. E ele começou a fazer o alicerce, aliás, enrolou por causa da prefeitura, enrolou 2 anos. E aí eu comprei um apartamento dele. Eu tinha o outro meu apartamento, e ele falou, pastor, você vende o seu e eu vou segurar o seu para cá. Aí ele me deixou escolher. Eu escolhi lá onde eu estou hoje, 1º andar, nada para o sol, nada para o frio, e escolhi lá. E passou 2 anos, ele vendeu de baixo, vendeu de cima, vendeu do lado, e manteve meu lá. Até que eu vendi outro apartamento e paguei para ele, certo? Paguei à vista, um pouquinho a prazo,
e acabei morando num lugar assim, porque Ele fez isso para mim. Então, queridos, mas primeiro foi eu que fiz para Ele. Então, queridos, aquilo que querei que os outros vos façam, fazei vós também, é o que a Bíblia diz. Então, queridos, olha, eu sou muito abençoado. Essa é uma das minhas bênçãos que eu considero muito forte, muito grande mesmo, que eu tive na minha vida. E para concluir, irmãos, o mundo não conhece essas bênçãos porque o mundo é cego. Aquele cego nascente disse assim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Você que está aqui nesta manhã, certo? Você pode dizer assim, uma coisa eu sei, mas você vai na igreja, você sai cedo desse frio. Pastor Marcos é tão novinho, se tivesse pelo menos de cabelo branco para pregar lá, ele é tão novinho. Então você vai na igreja, Eu falo, olha, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então, queridos, é uma nova vida. Queridos, o Evangelho é uma nova vida. Crer no Evangelho, esse Evangelho do Senhor Jesus, é uma nova vida. Então, a mente transformada, nada nos tira. Por isso que no passado, eles morriam queimados, crucificados, cerrados ao meio, pela espada, porque eles era uma nova vida em Cristo. Certo? Porque eles tinham uma nova vida. Então, queridos, que essa mensagem possa ficar no vosso coração, porque sem Jesus, sem uma mente transformada, sem uma renovação, ninguém é nada. Se nós podemos ser crentes carnais a vida toda, a dos coríntios era assim, certo? Dos crentes assim, podemos ser crentes carnais sim, só que o crente carnal, ele desfruta igual ao mundo. Uma hora sofre, outra hora bem, uma hora mal, outra hora bem. Ele pode se separar da mulher, casa com outra, a mulher separa, casa com outra. Isso acontece muitas vezes com crentes fortes também, mas já são coisas mais difíceis. Mas o crente carnal, ele está igualzinho. E tanto assim, que é o que eu ia pregar, ele nem sabe se é salvo. O crente carnal não sabe se é salvo. Eu passei 30 anos salvo, sem saber que eu era salvo. Isso que eu ia pregar. Eu não sabia que era salvo. Eu só soube quando o Espírito Santo me visitou, e está no livro, para quem lê o livro, está naquele livro. Antes eu não sabia que era salvo. E vale até ter uma perguntinha aqui. Você tem certeza que você é salvo ou salva? Você acha que se você morrer agora, você vai para o céu? Se você não acha, alguma coisa está errada. Ou você não é salvo mesmo e corre risco de vida, ou de morte, será como ela fala, né? Corre risco de vida, ou você é salvo, mas não sabe, porque a própria palavra de Deus diz que você é salvo. A palavra de Deus diz que você é salvo, mas você acha que não é salvo. Então, você está negando a própria palavra de Deus. Se você é salvo, você é salvo. Ela vai pelo sangue do Senhor Jesus, e você é uma nova vida, precisa ter uma mente renovada, e você precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo, e é só o Espírito Santo que faz isso. No passado, os batistas não pregavam isso, mas hoje o pastor Marcos que prega, certo? E outras igrejas pregam, mas não com esse fervor dizer que o Espírito Santo é tudo, o poder do Espírito Santo é que faz a obra na nossa vida, o enchimento, alguns chamam de batismo, cada um chama como quer, mas o enchimento do Espírito Santo é que faz isso nas nossas vidas. E isso, queridos, é uma coisa maravilhosa, e que Deus abençoe vocês. Amém, pastor Marcos? Oh, glória a Deus. Vamos fazer oração agora? Vamos orar, queridos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, louvamos o teu nome de todo o nosso coração. Obrigado, Pai, porque esse frio ficou aquecido neste lugar pela tua palavra. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é grande. Senhor Deus, sem o Senhor, o que nós somos? Sem o Senhor, o que nós temos? Nós não somos nada, Senhor. Nós somos um zero à esquerda, Pai. Nós somos menos do que nada, Pai. Mas nada mesmo, nós não somos nada mesmo, Senhor Deus. A gente morre, vai lá para baixo da terra, e lá o Deus fica todo desmanchado, lá o Deus vem os vermes e come o nosso corpo. Pai, se nós não tivermos Jesus também, é aquela coisa, Senhor Deus, e quando sai do poder daqueles vermes, vai para o poder do diabo, vai lá para o inferno. Pai, que coisa terrível esse mundo sem Deus.
Meu Pai, que esse mundo possa, ó Deus, abrir os olhos e ver, ó Deus, que está cego e ter um encontro, Pai. E antes do mundo, Senhor, as igrejas, Pai, que tem esse verdadeiro avivamento que vem do Senhor. E esse avivamento é cada um olhando para o Senhor, é cada um tendo a mente transformada, tendo a mente viva, tendo a mente com o Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, transforma cada mente, Pai. Se todos os crentes desta igreja, como das outras igrejas, Pai, tiverem, ó Deus, essa direção do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, Pai, quanto que nós não poderíamos fazer, Pai? Não é termos algumas pessoas transformadas, mas uma igreja transformada pelo poder de Deus. Meu Pai, no poder do nome do Senhor Jesus, visita essa igreja, visita o pastor Marcos com poder, Senhor Deus. Visita os pastores dessa igreja, Senhor. Visita todos dessa igreja e das outras igrejas também, Pai, no poder do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém, amém e amém.